Paz seja convosco. Se você chegou nesse vídeo é porque tem uma mensagem de Deus para você. Fique comigo, ouça a palavra até o final. Esse vídeo de hoje eu vou tá intitulada como a mensagem. Você já se perguntou qual o propósito da igreja? Porque eu sempre tenho gravado mensagens, versículos, mas o Espírito Santo tem me incomodado para falar sobre a igreja aqui também. Porque até numa mensagem que eu gravei há alguns dias, falava sobre sermos igreja, sobre não ser um templo, um prédio físico, mas sobre sermos igreja. Mas também Deus nos ministra sobre a importância de congregar, a importância de buscar uma igreja segundo a palavra do Senhor para estar nos alimentando, para estar nos fortalecendo. E nesse vídeo de hoje eu vou estar te mostrando alguns motivos, alguns pontos pelos quais devemos buscar uma comunidade, buscar uma igreja, um lugar segundo a palavra do Senhor, para estarmos nos fortalecendo. Então, lá vão ter várias, pessoas que são igrejas do Senhor juntos, e o propósito da igreja será falado aqui, então, nesse vídeo hoje. O primeiro ponto que eu coloquei aqui no meu estudo foi a comunhão e o apoio, porque a igreja é comunhão e apoio. A igreja é estarmos em comunhão. Antes de eu ir para a igreja, eu achava que eu podia tudo sozinha, tanto é que fui morar cedo sozinha, por egoísmo, por me fechar, mas sem pessoas, sem comunhão, a gente não é trabalhado, a gente sofre muitas vezes sozinho, e ali tem muitas pessoas que estão orando, estão buscando da presença do Senhor, que podem nos ajudar, estão ali como apoio e comunhão. Então, essa palavra, essa parte, esse motivo foi embasado no versículo de Hebreus 10, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, e diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui a igreja ela nos adverte, ela também nos avisa, nos ajuda, nos traz a viver nos princípios de Deus e com amor e cuidado. Então ela tem essa função, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto desse vídeo, dessa mensagem, é adoração e louvor. A igreja é lugar de adoração e lugar de louvor. E aonde tem o louvor, o coração aquebrantado, o coração aberto para Deus, porque até mesmo ainda a gente tem ouvido nas últimas mensagens sobre como Deus olha o coração, ele não vê o externo, ele não vê por fora, ele te enxerga no teu coração, o que você tá buscando ali. E eu te aconselho aí para a igreja não somente por bênçãos, mas vá buscar da presença do Senhor, porque quando nos enchemos da presença dele, o demais ele acrescenta, ele traz, na nossa vida o que precisamos, que às vezes achamos que precisamos e nem precisamos, e ele sabe o que é necessário para nós. Deus sabe, o Pai Todo-Poderoso, Jesus e o Espírito Santo, eles sabem o que nós precisamos. Basta a gente fazer o movimento e buscar Ele. Então, a adoração e louvor foi embasado no Salmo de 122:1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esse salmo, ele foi embasado, que é um salmo de peregrinação, que era contado pelos judeus quando iam ao templo de Jerusalém. Quando eles iam, louvar a Deus, eles cantavam esse salmo. Então, que destaca a importância, trazendo para os dias de hoje, destaca a importância da adoração e da comunidade, Pode ser uma fonte de inspiração e encorajamento para os que buscam a se aproximar de Deus e se reunir com Ele. Então, também tem uma passagem que fala, onde dois ou três, dois ou mais, estiverem reunidos em sua presença, ali Ele estará. Então, que a gente busque, essa comunidade de adoração. E onde tem o louvor é tremendo. Então, eu te convido, a buscar isso também. E o terceiro ponto da igreja, a terceira missão aqui que eu coloquei nesse estudo é o ensino e o aprendizado. Porque quando somos ignorantes e não sabemos nada, erramos muito, pecamos, fazemos muitas coisas sem o conhecimento. E estando lá, uma igreja embasada na palavra do Senhor, ela vai nos trazer a verdade. E a palavra diz que a verdade vos libertará.
não é com sutileza, não é a verdade pura do Evangelho de Deus. Ela nos liberta de nós mesmos e do pecado. Então, essa parte foi embasada no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja também nos ensina a orar, nos ensina a jejuar, nos ensina a consagrar, buscar a Deus de todo o coração, buscar a presença do Espírito Santo para a nossa vida. E é palavra, Eu teve um tempo agora, uns anos atrás, que eu estava buscando muito autoajuda. Mas nós, muitas vezes, não conseguimos nos ajudar. A gente precisa se conhecer. Mas a ajuda mesmo que nos leva adiante é a ajuda do alto, que é através da oração, do clamor verdadeiro a Deus e da Bíblia. Não tem, através de Deus falando conosco e oração, não existe situação que não se resolva. Eu tenho pendências na minha vida? Tenho, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso que pode transformar cenários como já transformou em muitas vezes. Então, é por isso que eu venho trazer isso para você. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Se aconteceu com tantos outros testemunhos, exemplos que tem, pode chegar à tua vida a cura, pode chegar à tua vida a libertação, pode chegar à tua vida a maternidade, o teu fruto do teu ventre, Porque muito tempo eu busquei isso. Pode chegar a tua família para você, pode chegar muitas coisas que Deus tem planejado para nós e que se revele a identidade de Cristo em nós, Que a igreja sempre seja centrada em Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, e o Espírito Santo que ele deixou para nós. Então, ali diz, que eles iam partilhando com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus com a simpatia. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia e iam sendo salvos. Então, ali fala de um povo que estava convertido. Paulo está falando de como era a doutrina daqueles que eram convertidos. E diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Então, é um conjunto. Então, a igreja, ela ensina tudo isso, ela traz tudo isso para nós. E o último ponto de todo esse estudo que eu estava vendo ali, diz assim, o serviço e ministério. Um dos principais pontos da igreja é o serviço e o ministério, é o servir. E diz assim em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O que Paulo quis dizer com o corpo de Cristo? Que somos um organismo vivo e unido, que devemos estar vivos em unidade e lembrar que um corpo tem uma mão, tem dedos, tem uma cabeça, a cabeça nossa é Cristo, E cada membro tem uma função, os nossos olhos é para ver, a boca para louvar e para falar, as nossas mãos para ajudar, o nosso corpo para andar. Então, a igreja, simbolicamente, que sejamos o corpo de Cristo. Uns vão ser para alguns dons, outros para outras coisas. Uns vão levar a palavra, outros vão adorar, outros vão interceder, que eu creio que é um dos maiores ministérios, a intercessão é a oração de um pelos outros. Outros vão fazer as missões, levando a ajudar as necessidades daqueles que precisam, que um dos principais pontos da igreja é ajudar os necessitados, ajudar, na palavra fala, das viúvas e dos órfãos. Então, às vezes a nossa orfandade não é de não ter um pai, mas somos órfãos do Pai Celestial, que está no céu. Então, da presença dele, e talvez a missão da igreja, de nós que somos igreja, é levar essa presença através daquilo que podemos e com quem somos, e o melhor que podemos fazer para Deus. E também que você, antes de buscar a tua igreja, você pense que o maior mandamento de Deus é o amor supremo, que é o amor, que é o dom supremo. Então, que você pense que é uma igreja onde tem esse dom. E outra coisa que eu coloquei aqui também é que quando você for buscar o lugar onde você vai congregar, onde você vai estar, e que não se demore, porque o tempo de Deus se aproxima, É que Deus é um Deus de paz, que lá em 1 Coríntios, no 14:33, diz que Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Então, verificar pelos frutos se é um bom lugar para você estar. Mas assim, na igreja também, você às vezes vai ver coisas as quais vai ver pessoas errando. Mas ali Deus está para nos perdoar e nos colocar novamente ao caminho. Então, que você vá buscar a Deus de todo o coração nesse lugar, mas você veja se ela está enquadrada dentro da
palavra, dentro dos princípios de Deus. E no 1 Coríntios, no capítulo 14, 40, diz assim: fazei tudo com decência e ordem. Observe se tem essa decência e ordem, aonde você vai estar servindo, onde você vai estar congregando, onde você vai estar buscando dessa ajuda de Deus. Então, o meu recado final para essa mensagem é: se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte, porque tem um louvor que, né, eu lembro que os irmãos adoraram um dia que a gente estava reunido numa oração, que é: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Então, que se você já pisou no Santo dos Santos, que você volte a buscar a Deus, que você não deixe Ele. Então, e também aqui, se você nunca foi, abra o seu coração para essa experiência, né? Se abra para buscar um lugar, uma igreja, um lugar onde você goste de estar. E se você já vai, continue firme, porque aquele que está firme que cuide para que não caia, né? Que você esteja de dia em dia, de grão em grão, de semente em semente, se enchendo de Jesus. E se entregue, né, de todo o coração. Busque a Deus, não busque agradar os homens, não busque a aprovação dos homens, mas busque a aprovação de Deus. E esse é meu recado. Hoje eu tô gravando aqui num domingo, que você tire um tempo de buscar Deus. Tem muitas portas, né, de igrejas abertas hoje. Louve a Deus por isso. E eu louvo a Deus por isso, porque quem, né, tem a minha idade, ou que é mais novo um pouquinho, mas que viveu nesses últimos anos, nós passamos por tempos aos quais não tinham portas abertas, não tinham igrejas, passamos por uma pandemia, onde não podíamos nos abraçar, não podíamos entrar em comunhão. E isso foi uma grande lição. Então, se tem portas abertas, não deixe que a preguiça, o cansaço te tome. Busque a Deus. Vai buscar Ele, que Ele vai te preencher, vai preencher o vazio do teu coração. Era esta a mensagem. Que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comente ali embaixo igreja, né? O nosso código de que você chegou até aqui. E que Deus abençoe teu dia, deixa o teu curtir, envie essa mensagem para alguém que você lembrou de convidar para a igreja, para tua igreja, e que Deus abençoe. Era isso.